como ponto de partida, eu quero aqui destacar pelo menos duas coisas peculiares lá do Éden. Uma era o jardim, que chamamos de Jardim do Éden, e a outra é o rio, que chamamos de Rio do Éden. E no versículo 10 do capítulo 2 diz que do Éden saía um rio, e esse rio se dividia repartindo-se em 4 braços. O versículo 11 diz que esse primeiro braço que segue essa direção ocidental chama-se Pison ou Pichon, e o versículo 13 diz que esse segundo que segue essa direção oriental chama-se Gion ou Guion. E o versículo 14 diz que esse terceiro rio que segue a direção norte da Mesopotâmia chama-se Tigre, e esse quarto rio que segue essa direção sul chama-se Eufrates. Então, se esse rio de fato existia aqui nesse ponto, isso assinala precisamente que o Éden também estava localizado exatamente aqui nesse mesmo ponto. E acompanhando essa linha de pensamento, acreditamos que nesse mesmo ponto temos o início da humanidade adâmica. E nesse mesmo ponto, o capítulo 3 vai mostrar que Adão ele quebra a aliança adâmica e por isso ele é expulso daqui dessa área e passa a habitar apenas como vizinho do Éden, bem aqui nessa parte oriental. E aqui nessa nova habitação de Adão, o capítulo 4 vai mostrar que o desenvolvimento do povoamento da terra pela raça humana teve seu princípio a partir daqui, dessa parte oriental. E aqui nessa região oriental, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e por essa razão se separou da casa de seus pais, porém não se mudou dessa parte oriental, apenas se retirou para uma terra chamada de terra de Nod ou de terra de Nod. E aqui nessa terra de Nod ele se tornou o progenitor de uma linhagem totalmente desviada de Deus. E depois de algum tempo, Adão teve um outro filho no lugar de Abel, que Caim matou, cujo nome era Sete. E esse Sete se tornou no pai de uma grande linhagem piedosa, de uma grande linhagem espiritual. Essa linhagem era tão espiritual, mas tão espiritual mesmo, que um de seus membros foi arrebatado. E o nome dele era Enoque. E o sucesso espiritual dessa magnífica linhagem de Sete era tudo porque ela vinha se desenvolvendo e sempre vinha se mantendo separada da linhagem de Caim. Mas infelizmente no capítulo 6 essa linhagem se mistura com a linhagem de Caim e isso resulta na corrupção geral e por isso vem o dilúvio e destrói a linhagem de Caim e também a linhagem de Sete, salvando-se apenas Noé e sua família. E durante o dilúvio, a arca encalhou bem aqui nas montanhas do Ararat, e depois de algum tempo a família de Noé saiu da arca, e quero destacar os 3 filhos de Noé que saíram da arca, o Sem, o Cã e o Jafé. Esses 3 filhos de Noé se multiplicaram aqui nessa região e formaram 3 grandes linhagens que diante de Deus deveriam se espalhar e povoar todo o planeta Terra. Mas no capítulo 11, essas linhagens deixaram essa região aqui do Ararat e viajaram para essa outra região aqui, chamada de Terra de Sinar. E como não pretendiam se espalhar pela terra, aí então começaram a construir a cidade de Babel e uma torre, como símbolo dessa união que contrariava a vontade de Deus. Por isso Deus desce na cidade de Babel e paralisa a construção da cidade de Babel, como também paralisa a construção da Torre de Babel por meio de uma confusão de línguas. E por causa dessa confusão idiomática aconteceu a dispersão e o povoamento de outras partes do planeta Terra. Os descendentes de Jafé daqui se espalharam e povoaram esse continente europeu. Os descendentes de Cã daqui eles migraram e povoaram o continente africano, e os descendentes de Sem aqui mesmo se espalharam e povoaram esse continente asiático. E o final do capítulo 11 vai deixar de lado essa questão de linhagens e a partir desse ponto vai jogar um foco maior em cima de um personagem que pertencia à linhagem de Sem. E vai dizer que o nome desse personagem era Abrão
e que morava nas imediações do sul da Mesopotâmia, bem aqui nessa cidade de Ur dos Caldeus. E a história desse personagem ganha maior ênfase quando Deus fala com ele e manda ele abandonar essa cidade de Ur dos Caldeus e fazer uma viagem para o território de Canaã, onde Deus promete abençoar ele e a descendência dele. Então, ele parte daqui de Ur dos Caldeus, estabelece moradia aqui na cidade de Harã e fica nessa cidade até a morte do pai dele. E após a morte do pai, Deus volta a falar com ele no capítulo 12 e manda ele abandonar essa cidade de Harã e continuar a viagem em direção ao território de Canaã. E em seguida ele partiu daqui da cidade de Harã, seguiu essa rota de Damasco, fez a travessia aqui no Jordão, entrou nessa região de Samaria e se estabeleceu aqui na cidade de Siquém. E daqui, da cidade de Siquém, Abrão partiu para a direção sul de Canaã e fez habitação aqui na cidade de Betel, foi para o Egito, voltou para Betel, foi para Hebrom, depois foi para a capital dos filisteus, conhecida por cidade de Gerá, depois foi para a cidade de Berseba, morreu e foi sepultado na cidade de Hebrom. E aqui nessa região de Canaã termina a história de Abraão, inicia e termina a história de Isaac, inicia e desenvolve a história de Jacó até aqui em Berseba, com exceção, é claro, de 20 anos que ele morou em Harã. E daqui da cidade de Berseba, por causa do cumprimento do sonho das 7 vacas feias e magras, Jacó ele abandona essa região de Canaã e viaja com a sua família para o Egito também para se encontrar com José. E no Egito ele ficou morando aqui nessa região de Gósen, nessa parte norte do Egito. E aqui no Egito morre Jacó e José depois de um tempo morre também. E assim finaliza o livro do Gênesis no capítulo 50. E no próximo vídeo vamos viajar no livro do Êxodo. No entanto, antes vamos compreender que o clã de Jacó, que entrou como hóspede no Egito, durante 430 anos que estão ocultos entre Gênesis e Êxodo, esse clã se tornou numa grande nação escravizada no Egito, e a história que vamos contar no livro do Êxodo é exatamente a história da saída desse povo da escravidão egípcia, que inicia na terra de Ramsés e termina no Monte Horebe. Encerro por aqui e deixo a você um forte abraço e a paz do nosso eterno Deus. Tchau, tchau.